Eu vou compartilhar minha tela com os senhores. Estão enxergando aí? Sim, Pro. Sim, Pro. Sim? Sim, Pro. Beleza. Muito bem. Então, olha só, o exercício onde nós paramos na última aula, né? Foi esse daqui, que vem falando a respeito da decomposição da amônia. Vocês acharam difícil esse tipo de exercício? Que a gente precisa montar a tabelinha? Sim, Pro. Sim? Sim, eu demorei bem mais para fazer. Mas depois que vocês pegaram o ritmo, já entenderam como que funciona o início, reagiforma e equilíbrio? Aí ficou tranquilo? Ou ainda estão com dificuldade nesse tipo de exercício? Tipo, gente, Então, eu acho que a maioria entendeu a fazer, teoria. só que eu não fico com muita certeza não no resultado. Não entendi. Repete. Estão me ouvindo? Estão me escutando? Sim, Pro. Eu não entendi o que vocês falaram. Fala para mim, qual é a dificuldade? Então, Pro, eu consegui montar, consegui fazer, mas eu não fiquei com muita certeza do resultado da conta toda. Não ficou com certeza do resultado, tá? Vocês perceberam? Esse tipo de exercício é mais interpretação, né? Você precisa interpretar. Vocês viram que a gente tem dois tipos. E daqui a pouco eu vou apresentar o terceiro. E também não é tão difícil, tá? Também é fácil. Que é quando aparece o grau, a porcentagem, tá? Mas assim, um caso que é super fácil, que é quando o equilíbrio já foi atingido, o exercício já dá para você, ou o número de mols que você tinha na hora do equilíbrio, ou a concentração, você só monta KC ou KP e acabou. E o segundo caso aí é quando você tem uma situação em que o equilíbrio vai ser atingido, que são esses exercícios que nós estamos trabalhando, você é obrigado a montar a tabelinha, certo? Mas, se você prestar atenção, os exercícios são sempre da mesma forma, tem o mesmo mecanismo. Por exemplo, esse exercício que está aparecendo aí na tela de vocês, esse exercício, qual é a dificuldade que o exercício colocou aí? É porque ele não te deu o número de mols, certo? Ele te deu a massa, te deu a massa de cada componente. Então, dentro do exercício. Então, o que você precisa fazer? Eu sei que eu preciso da concentração para determinar a KC. Então, o que eu preciso? Eu preciso do número de mols. Então, assim, você percebe que o único grau de dificuldade aí é encontrar o número de mols, certo? Mas a gente percebe que o exercício é sempre o mesmo, ele trabalha sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito, certo? Fala para mim, qual foi o resultado de KC que vocês encontraram para esse exercício? Vou desligar isso. O que vocês encontraram? Falem. Quanto? Crianças, estão me ouvindo? Sim, Pro, eu tô ouvindo. Mas eu não achei nada porque eu não fiz o exercício. Esse eu não entendi. A Nathalie não fez, ok. Quem fez o exercício encontrou quanto na letra A? Gabriela, por exemplo, que disse que não sabia se estava certo. Quanto você achou? Oi, Pro. Então, eu de KC ficou um número bem grande de vírgula. Pode falar. Ficou Quanto? 1,
6,875 vezes 10 elevado à quarta, menos 4. Você só errou. Você errou em algum canto na matemática. Só isso. Porque de resto... Só um minutinho que eu vou autorizar a entrada aqui de alguém. Caiu a Luana. Muito bem, então vamos lá, ó. Então, aqui, a decomposição do NH3 em N2 e H2, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, olha só. A gente já tinha calculado aqui, ó, já tinha começado a calcular o número de mols. Vou apagar isso aqui. A gente tem espaço. Olha só como é que fica aqui. Então, nós temos NH3 se decompondo em N2 e H2, certo? Todos os participantes são gasosos, e aí nós temos 2 aqui e 3 aqui, certo? Então, nós vamos montar a tabelinha. Início, reage, forma e equilíbrio. O exercício falou o quê? Que no início foram aquecidos 34 gramas de NH3. Então, ele não te deu o número de mols, ele te deu N1, ele te deu a massa. Para nós determinarmos o número de mols, o que a gente faz? N é igual a M1 sobre MN, que é a massa molar. Qual que é a massa molar do NH3? Nitrogênio 14, hidrogênio 1, 1 vezes 3, 3, mais 14, quanto dá? 17. Então, no lugar do M1 aqui, eu vou colocar o 34. E no lugar do MN, eu vou colocar 17. Quanto é 34 dividido por 17? 2. 2. Pronto, a gente já encontrou o número de mols do NH3. Então, eu vou colocar aqui, ó, no início, nós tínhamos 2 mols de NH3. Quanto a gente tinha de N2 e de H2? Se eles são produto, quanto? 0. 0, porque no início da reação não temos produto. Então, 0 e 0. Agora, reage forma. Vamos voltar para o enunciado. O enunciado diz que o recipiente tinha 10 litros, estava completamente fechado, ou seja, não trocava nenhum tipo de energia ou matéria com o ambiente externo. Aí diz assim, que estabelecido o equilíbrio, verificou-se a formação de 14 gramas de N2. Mais uma vez, ele está trabalhando com massa. Então, o que a gente precisa? Vamos determinar o número de mols de N2. Mesma coisa, vamos utilizar a mesma fórmula. N é igual a M1 sobre MN. No caso, nós temos 2 nitrogênios na fórmula do composto. Se a massa molar do nitrogênio é 14, 14 vezes 2, quanto dá? 28. 28. Então, vai ficar assim. 14 dividido por 28. Quanto é 14 dividido por 28? Meio. Meio. Pronto, já determinamos aqui o quanto. Ele diz que foi no equilíbrio, hein? No equilíbrio. Então, eu vou pegar aqui a linha do equilíbrio, onde eu tenho aqui o N2, eu vou colocar aqui 0,5. A gente viu o seguinte, quando eu chego aqui nessa linha do reage forma, o que a gente faz? Vou levar em consideração estequiometria e o que eu vou fazer aqui? Se for reagente, eu sei que está sendo consumido, então estou subtraindo. Se for produto, está sendo formado, então estou somando. Então aqui fica menos 2x, aqui fica mais x e aqui mais 3x, certo?
Aquela coluna que estiver completa é de onde eu vou tirar o valor de x. Qual é a coluna que está completa? Que está completa início, reagiforme e equilíbrio. É o NH3, é o N2 ou é o H2? N2. É a do N2. Certo? Então, ó, vou tirar o valor de x daqui. E aí é só eu seguir a regrinha aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 0 mais x é igual a 0,5. Qual é o valor de x? 0,5. Perfeito. O que eu faço agora? Vou substituir, eu já descobri o valor de x. Então, aqui, ó, 0,5, 0,5 e aqui 0,5 no lugar de x. Então, olha só, 2 vezes meio, quanto dá? 1. Então, aqui, vou apagar aqui, vou colocar o 1. 2 menos 1, quanto tem no equilíbrio? Quanto sobrou no equilíbrio de NH3? 1. 1. Ok? Agora aqui, do H2. 0 mais 3 vezes x. 3 vezes meio, quanto dá? 1,50. 1,5. Pronto, você encontrou todos os números de mols na hora do equilíbrio, certo? Porém, agora a gente precisa determinar Kc. Quando eu vou determinar Kc, eu preciso da concentração. Ou você determina a concentração antes, ou você faz o quê? Joga na própria fórmula do Kc. Fala para mim como é que fica Kc para essa equação. Como A concentração de N2. Concentração de N2. Concentração de N2 vezes A concentração de H2 ao cubo. Concentração de H2. isso ao cubo sobre concentração de NH3 ao quadrado. Perfeito. Qual o volume que o exercício passou para a gente? O exercício disse que o volume é de 10 litros, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o N sobre V aqui dentro, ok? Você pode fazer separadamente antes ou você pode jogar direto dentro da fórmula, ok? Então, vai ficar assim, Kc é igual. Número de mols de N2, meio. Então, vou colocar assim, ó. 0,5 dividido por 10, ó, N sobre V, vezes. Agora o H2. O H2, 1,5. Então, 1,5 dividido por 10, N sobre V. E, por fim, do NH3. O NH3, 1. Então, 1 mol dividido por 10 litros. Elevado ao quadrado e aqui elevado ao cubo. Certo? Então, fala para mim, quanto é meio dividido por 10? 0,05. Isso. Então, Kc é igual a 0,05 vezes. Agora aqui, ó, 1,5 dividido por 10. 0,15. Então, 0,15 ao cubo. Sobre. Estou fazendo bem esmiuçadinho, hein? 1 dividido por 10. 0,1. Então, 0,1 ao quadrado. Ok? Então, agora fala para mim, quanto é 0,15 vezes 0,15 vezes 0,15? Vai dar 0,003375. 0,0033375 vezes 0,05 dividido por. Quanto é 0,1 vezes 0,1? 0,01. 0,01. Perfeito.
Pronto, gente. Agora é só resolver isso. Quanto é 0,05 vezes 0,003375 dividido por 0,01? Ixi, calma, Pro. Deu 0,01687. 0,01685, certo? Passando isso para a notação científica, vou andar uma, duas. Então, KC é igual a 1,6875 vezes 10 elevado a menos 2. 2. Pergunta, esse KC aí tem unidade? Mol por litro ao quadrado? Perfeito, Lari. Isso mesmo. Vou colocar aqui embaixo. Mol por litro ao quadrado. Ok? Tá vendo, Gabi? Você errou alguma coisa, foi na matemática, tá? Mas de resto, você fez certinho. Ok? Professora, Olha só. Fala, querida. os outros exercícios eram assim também? Sim, Pro, eu tinha esquecido de calcular a concentração do NH3. Por isso que tá dando errado. Não entendi nada. Não entendi, Gabi. Eu tinha esquecido de calcular a concentração do NH3. Tá. Entendi. Isso, por isso tá dando errado. Então, agora deu tudo certo, certo? Ó, na letra B, então, ele pede KP. Ou seja, quer que façamos a conversão de KC em KP. Então, a gente vai utilizar aquela formulazinha que eu apresentei para vocês a semana passada. Que é... Peraí, gente, só uma caneta aqui, só melhor. KP é igual a KC vezes a constante universal vezes a temperatura em Kelvin elevada a ΔN, certo? Então, KP é igual a KC, que a gente acabou de encontrar, que é 0,01685 vezes a constante 0,082, que é um valor fixo, temperatura, que tem que ser absoluta em Kelvin. Vamos lá para o enunciado. O enunciado diz que a temperatura é de 727 graus Celsius. Para eu passar para Kelvin, o que eu faço? Adiciona 700 e alguma coisa. Somo com 200. 253. Isso. Quanto é 727 mais 273? 1000. 1000. Muito bem. Então, vamos colocar aqui. Cadê? Aqui. 1000. Agora, ΔN. ΔN, número de mols final menos número de mols inicial. Final, produto, inicial, reagente. Então, vamos à equação aqui, ó. Na equação, nós temos de produto 3 mais 1, nós temos 4. Enquanto que de reagente nós temos 2. Então, 4 menos 2, qual é o valor de ΔN? 2. Bem. Exato. Então, ó. Pronto. Quanto é 0,082 vezes 1000? 82. 82. Então, fica 82 elevado ao quadrado, vezes 0,01685. Quanto é 82 vezes 82? 6.724. Perfeito. 6.724 vezes 0,01675 vai dar quanto? 113. 113,4.
43. 4, Criança. 6, 7. Então, posso colocar meio? Posso arredondar? Uhum. Posso arredondar? Então, 113,5. 5. Ok? E aí, qual é a unidade? Não tem. Tem certeza? Tem certeza que não tem? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Olha só. Nós tínhamos KC. O KC que a gente encontrou estava em mol por litro ao quadrado. Vezes. Aí vem a constante. A constante fica, a unidade dela, ATM, fica assim. ATM vezes litro sobre mol vezes Kelvin. E também estava multiplicando, a constante estava multiplicando pela temperatura que estava em Kelvin. E tudo isso estava ao quadrado, certo? Ok? Então, olha só. Você tem mol por litro ao quadrado, mol por litro ao quadrado. Litro ao quadrado, Kelvin ao quadrado, Kelvin ao quadrado. O que te sobrou? ATM. ATM Ao quadrado. Ao quadrado. ao quadrado. Quadrado. Certo? Então, ATM ao quadrado. Não, crianças, que isso seja a coisa mais importante, que se você não souber disso, você não vai... Não, nada disso, tá? Mas é importante saber, ok? Tudo bem? Diga, querida. Você pode só voltar nessa continha dessa última que você fez, só para tirar um print? Essa aqui? Do KP? Não, na outra, da unidade. Ah, da unidade. Aqui. Pronto, obrigada. Beleza. Tudo bem, galera? Ok? Sim, tudo bem. E bem. Então, agora a gente vai falar sobre a última parte, que é o grau de equilíbrio. Tá? O grau de equilíbrio vai mostrar para nós o quanto reagiu na reação aqui. Então, por exemplo, olha, toda vez que eu quero descobrir o grau de equilíbrio, que nós vamos chamar de alfa, isso aqui não é muito desconhecido para vocês, né? O ano passado a gente falou sobre o grau de ionização, grau de dissociação. Grau de ionização, o que era? Era o número de mols, o número de hidrogênios ionizáveis pela quantidade total que foi dissolvida. Então, assim, olha, não foge muito, né? Desculpa. Então, aqui, ó, alfa, que é o grau o grau de equilíbrio, como é que a gente vai determinar? Número de mols que reagiu pelo número inicial, ok? Então, o grau ele é determinado levando em consideração o seu reagente, o quanto reagiu do reagente, tá? Então, o grau, ele é um valor que pode ser dado em porcentagem, se você multiplicar por 100, ok? No entanto, quando a gente estiver fazendo os cálculos, a gente precisa tirar a porcentagem, tá? Então, você vai dividir por 100. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos essa equação, uma equação de formação, né, do PCl5, em que você tem o PCl3 reagindo com Cl2, o volume do recipiente onde tudo isso está acontecendo é de 1 litro, ele está hermeticamente fechado, ou seja, não troca nenhum tipo de calor, nem matéria com meio externo, ok? E nós temos aí um grau de equilíbrio de 75%. Ou seja, nós precisamos descobrir o quanto reagiu. O quanto reagiu, como é que a gente chama o quanto reagiu? A gente chama de X, certo? Que é a nossa segunda linha aqui, ó, do nosso equilíbrio, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Então, nós temos a porcentagem, então 75% reagiu. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar
Na fórmula. Eu posso jogar porcentagem? Não? Não. Não. O que eu faço? Eu divido isso daqui por 100. Quando eu Sim. divido 75 por 100, qual é o valor do grau? 0,75. Perfeito. Então, eu vou voltar aqui para a fórmula, ó. Grau é igual ao número de mols que reagiu pelo número de mols inicial. A gente tem o número de mols inicial? Sim. Quando reagiu inicialmente? 2 mols de PCl3, 2 mols de Cl2. Ok? Então, olha só, o nosso grau, 0,75. Quanto reagiu é o que eu quero saber, ok? E quanto nós tínhamos inicialmente? Nós tínhamos 2 mols. Então, a matemática manda fazer o quê? Esse 2 passa para lá, multiplicando. Então, x é igual a 2 vezes 0,75. Qual é o valor de x? 1,5. 1,5. Ok? Então, olha só. Então, nós temos aqui 1,5. 1,5. Quanto a gente tinha aí inicialmente de PCl5? Vocês sabem me informar? 0. 0, porque é produto, certo? Ô, professora, Aí, diga, querida. por que eu não entendi por que ficou 2 lá embaixo em vez de 4? Você não precisa, Porque você aqui, não ó, pode somar? eu já tinha te informado que inicialmente você tinha 2 mols do reagente. Ah, entendi. Ok? Eu achei que eu tivesse que somar os 2. Tá? O exercício ele vai te informar de um determinado reagente, ok? Eu poderia falar aqui 2 mols de Cl3 ou 2 mols de Cl2, ok? E aí, olha só, o que a gente vai fazer? Estequiometricamente falando, nós vamos determinar um valor para os outros. No caso aí, a gente já sabe do PCl3 e do Cl2, porque eles têm o mesmo número de mols, ok? Agora, do PCl5, aí a gente vai levar em consideração sempre a estequiometria. Então, olha só, eu vou pegar aqui o Cl2 e o PCl5. Quantos mols a gente tem aqui, ó, na equação em relação ao Cl2? 1. 1. Então, 1 mol de Cl2 estão para quantos mols de PCl5? 1 também. 1 também. Não vai dar para eu colocar aqui. Cl5. Olha só. 1,5 mol que reagiu formou quanto? Então, vai ficar 1,5 vezes 1 dividido por 1. Então, quanto que foi formado de PCl5? 1,5. 1,5, ok? Pronto, a gente já tem tudo o que precisa. Você já sabe que toda vez que é reagente, você subtrai para achar o equilíbrio. Se for produto, você soma. Então, no caso aqui, a gente vai, do PCl3, a gente vai subtrair. 2 menos 1,5. Meio. Meio. 2 menos 1,5. Meio. Meio. 0 mais, porque agora é produto. 0 mais 1,5. 1,5. 1,5. Perfeito. Pronto. O que a gente precisa agora? Montar a expressão de Kc e calcular o valor da constante de equilíbrio. Então, fala para mim, como é que fica Kc para esta equação aqui, ó. Fala para mim. Concentração De PCl5. Concentração de PCl5 sobre concentração de quem? PCl3. Isso, concentração de PCl3 vezes a concentração de CL2. Cl2. Perfeito. Certo? Aqui eu tenho o número de mols.
o exercício me informa que o volume é de 1 litro, então, se eu dividir todo mundo aqui por 1 litro, eu tenho a concentração, certo? E vai ser o mesmo valor. Então, olha só, como é que vai ficar isso daqui? Então, eu tenho Kc é igual concentração de PCl5, 1,5, sobre concentração de PCl3 e de Cl2, meio. Então, fica 0,5 ao quadrado, certo? Concorda comigo? Ó, 0,5 vezes 0,5, ok? Então, quanto é 0,5 vezes 0,5? 0,25? 0,25. Perfeito. Quanto é 1,5 dividido por 0,25? 6. 6. Pergunta, esse Kc tem unidade? Mol por litro? Mol por litro? Vamos pensar, ó, em cima só tem mol por litro, certo? Em cima só tem mol por litro. Embaixo você tem mol por litro ao quadrado, certo? Eu vou cortar o mol por litro de cima com 1 mol por litro de baixo. Ainda vai me sobrar mol por litro embaixo. Concorda comigo? Sim. Sim. Sim? Então, como é que fica? Kc é igual a 6 Mol por litro. como foi embaixo, o que a gente faz? Elevado a menos? Elevado a menos 1. Ok? Tudo bem? Professora, Difícil? Fala, querida. por que lá em cima eu não somo o 2 mais o 2? Você explicou pra Larissa, mas eu não entendi. Onde? Aqui? Isso aí, tem 2 mols e 2 mols. Por que eu não somo? Não, quando ele for te passar o grau, Nath, ele vai dar em relação a um dos dois reagentes, ok? E aí você vai utilizar a estequiometria. É a estequiometria que vai determinar para você a quantidade de mols que você formou do restante ou que foi consumido de outro reagente. Então Entendeu? ficou 2 porque Estequiometria. tem uma frente de cada. São compostos diferentes, então você não pode somar, certo? São compostos diferentes que vão formar um produto ou mais de um produto. Por isso você está atrelado à estequiometria da reação. Você não pode somar os dois reagentes, entendeu? Os números de mols dos dois reagentes. Não, você tem que usar a estequiometria, certo? Tá. No caso, como é 2 para 2, então 2 para 2, então vai ser 1,5 para 1,5. Ok? Tá. Tudo bem? Agora é o seguinte, crianças. Vocês vão abrir o caderno de atividades. Na página 6. Pega o caderno de atividades. Página 6 do caderno de atividades. Eu quero que vocês resolvam este exercício, número 9. Pegaram? Exercício número 9 da página 6 do caderno de atividades. Para resolver agora? Agora, já. Vou dar para vocês 3 minutinhos. 3 minutos para a resolução deste exercício que está aí aparecendo para vocês. Página 6 do caderno de atividades. 3 minutos, vamos lá.
Ô, professora, como que era a fórmula? Era alfa igual? Alfa é igual ao número de mols que reagiu sobre o número de mols inicial. Obrigada. De nada. Não esqueçam de verificar se a reação está balanceada, hein? A primeira linha aí, ó, é para você montar a equação, hein? Verifica se ela está balanceada, não esquece disso. Vamos lá? Podemos? Criança. Oi, Pro. Só um minutinho. Vamos. Tá. Pronto? Vamos lá? Pode ir, Pro. Muito bem. Então, olha só, já coloquei aqui a equação, hein? Então, ele diz o seguinte, ó, em determinada temperatura, num recipiente fechado de 1 litro, 1 mol de HBr está 20% dissociado em H2 gasoso e Br2 gasoso. Então, olha aqui, ó, eu dissociei, eu ionizei o HBr, ok? Então,
O HBr é o reagente, H2 e BR2 são produtos. E aí ele diz o seguinte, para nós completarmos o quadro e calcularmos a constante de equilíbrio em termos de concentração, ou seja, Kc. Então, no início, quanto tínhamos, ou melhor, antes de mais nada, a equação está balanceada, sim ou não? Não. Não? O que eu faço? Foi o 2 à frente do HBr. 2 aqui. Perfeito. Agora eu tenho 2 hidrogênios e tenho 2 bromos. 2 hidrogênios como produto e 2 bromos como produto. Perfeito. Início. Quanto, de acordo com o enunciado, tínhamos de HBr? 1 mol. 1 mol. Então, vou colocar aqui no início 1 mol. Nossa, como tá ruim a caneta. E fala para mim, quanto tinha de H2 e BR2 no início? 0. Por que 0? Porque não tem produto no começo. Perfeito, exatamente. Reage forma. Quando eu chego no reage forma, gente, aí é onde vai entrar o grau de equilíbrio, certo? Porque eu preciso descobrir o quanto reagiu. É essa a função do grau, é descobrir o quanto reagiu. Então, eu vou colocar aqui embaixo. O grau é igual ao número de mols que reagiu sobre o número de mols que a gente tinha no início. Então, isso do reagente, é claro, ok? Então, de acordo com o enunciado, o grau, 20%. Eu posso jogar a porcentagem aqui? Não. 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 O que eu faço com esse 20%? Divido por 100, ou ando 2 casas para a esquerda. Então, qual é o valor do grau? 0,2. Então, 0,2 é igual. Número de mols que reagiu, a gente sabe? Não. Não. É o nosso X, é o que a gente quer descobrir, certo? Mas a gente sabe quanto tinha no início. Quanto tinha no início? 1. 1. Então, vou colocar aqui 1. O que a matemática manda fazer? Esse passo para lá multiplicando. Qual é o valor de X? 0,2. 0,2, perfeito. Então, vou colocar aqui 0,2. Se é 0,2, agora o que eu vou fazer? Para eu descobrir do restante, eu vou utilizar a estequiometria, ok? Então, olha só como é que eu vou fazer. Vou colocar assim, ó, aqui, 2 mols. Vou usar aqui, ó, estequiometria da reação. De HBr estão para 1 de H2. Ok? Aí eu vou colocar assim, ó, 0,2 mols de HBr estão para X de H2. Qual é o valor de X? Ó, aqui vai ficar 0,2 vezes 1 dividido por 2. Qual é o valor de X para H2? 0,1. 0,1, né? Porque vai ficar 0,2 sobre 2. Então, 0,1. Perfeito. Então, vou colocar aqui, ó, 0,1. E para o BR2, ó, também é 1. A estequiometria é parecida com a do H2. Qual vai ser o valor de X para o BR2? 0,1. 0,1 também. Certo? Agora, o que falta? Nós determinarmos a quantidade, né, o número de mols na hora do equilíbrio. Eu sei que reagente é consumido, então aqui eu vou subtrair e onde é produto eu vou somar, porque está sendo formado, né? Então, 1 menos 0,2, qual é o valor de HBr no equilíbrio? 0,8. 0,8, perfeito. E 0 mais 0,1, qual é o valor de H2 no equilíbrio? 0,1. 0,1. E de BR2? 0,1. 0,1. Pronto. Você determina. Laura. Ai, meu pai. Então,
Desculpa, gente. O que a gente faz agora? Vamos determinar KC, certo? Então, olha só, vou colocar aqui embaixo. Como é que fica a expressão de KC para a equação apresentada aí? Fala para mim, concentração de... De H2. H2 vezes concentração de BR2. BR2 dividido por concentração de HBr2 ao quadrado. HBr ao quadrado. Muito bem. Olha só, o volume ele falou que é de 1 litro, então a gente sabe que se dividir isso por 1, dividir isso por 1 e dividir isso por 1, a gente tem a concentração. Ou você coloca direto dentro da fórmula, ok? Então vamos substituir. Vamos substituir aqui, ó. Qual era a concentração do H2? 0,1. 0,1. Qual era a concentração do BR2? 0,1. 0,1. E qual era... Coloca aqui, filha. Coloca aqui, depois a mamãe coloca. Põe aqui. Não, você vai se machucar. Laura, obedece. Qual era a concentração do HBr? 0,2. Não, na hora do equilíbrio, olha aqui. 0,8. 0,8. 0, isso. Então, fica 0,8 ao quadrado. Quanto é 0,8 vezes 0,8? 0,64. 0,64. E quanto é 0,1 vezes 0,1? 0,01. 0,1. Quanto é 0,01 dividido por 0,64? 0,015625. Ok. Posso arredondar esse daqui para cima? Pode. 5 para cima? Então, KC é igual a 0,016. Pergunta: tem unidade? Tem. É ATM? Não, não tem. Ó, ATM é unidade de pressão, tá? Então, ATM só vai aparecer quando for KT, ok? No caso aqui é KC, concentração. Ou vai ser mol por litro, ou não. Ou pode ser mol por litro ao quadrado, ou KC pode ou não ter unidade, certo? Nesse caso, tem unidade, sim ou não? Pensa Não. só, aqui você está multiplicando mol por litro por mol por litro. Então, logo você tem mol por litro ao quadrado, concorda comigo? E embaixo, olha só. Então, embaixo também é mol por litro ao quadrado, porque está elevado ao quadrado. Então, corto mol por litro ao quadrado com mol por litro ao quadrado, me sobra unidade? Não. Sim Não. ou não? Não. Então, simplesmente KC é igual a 0,016. Tudo bem, criança? Tudo Sim. bem. Sim? Olha só. Tarefa para casa, para amanhã, ou melhor, você vai fazer hoje, para a gente corrigir amanhã. Você vai fazer os exercícios o número 8 e o exercício número 10. Tá? Só esses dois. 8 e 10 da página 25 da apostila, ok? Que vai falar justamente sobre o que a gente acabou de falar, sobre o grau. Número 8 e 10 da página 25, tá? Para nós fazermos a correção amanhã. E amanhã nós vamos falar sobre o princípio de Le Chatelier. Tudo bem, crianças? Tá bom, prof. Alguma Tudo dúvida? bem, prof. Isso, olha só, deixa só eu entrar de novo pelo computador e baixar de novo a lista, porque eu acho que teve gente que
Teve gente que entrou depois. Só um minutinho. Não sai ainda, deixa eu só baixar a lista de novo, tá?